Fala concurseiro, aqui é Álvaro Alves, o seu professor de língua portuguesa. Na aula de hoje faremos a correção da prova da Polícia Militar de Pernambuco do ano de 2018, para que você possa ver como foi o nível da prova, que tipo de questão foi mais cobrado ou menos cobrado, como é que a banca se comportou nesse concurso, como você deve se comportar diante dessa banca, beleza? Então, sem demora, bora ver aqui como é que essas questões apareceram. Aqui no quadro eu fiz um gabarito para que eu possa marcar as questões e você possa depois printar ao final, se for do seu interesse, certo? Então, mesmo que eu não volte a câmera para mim o tempo todo, sempre que terminarmos aqui eu já marco a questão aqui no quadro, ao final você vê o gabarito de todos, beleza? Bora lá analisar a prova. Questão de número 1. O título de um texto pode destacar não só o seu tema, como também um ponto de vista do autor sobre esse tema. Considerando o texto 1, assinale o título que sintetiza o ponto de vista do autor acerca do serviço público. Nesse texto que foi colocado aí, o texto 1, a banca não colocou um título, né? Ele não veio com título, certo? E aí é para você, analisando essas questões aqui, aliás, essas alternativas da questão número 1, identificar que título melhor sintetizaria a ideia do autor, né? E se encaixaria nesse texto, tranquilo? E aí, ó, para você, depois que se você ler o texto, aliás, se você não ler o texto, pare a aula imediatamente, né? Para que você possa ler, porque eu não vou ler o texto inteiro com você aqui, beleza? Se você já leu, você já observou que boa parte do que é dito aqui é dito no texto, né? Mas para ser o título do autor, tem que sintetizar o ponto de vista e, de forma bem geral, resumir a ideia central do texto. E isso você vai observar de acordo com a repetição dessas ideias no texto. Eu já deixei marcado aqui, ó, aquilo que se repetiu que permite você entender qual é o tema do texto, né? O tema principal. O servidor público é o indivíduo cuja atividade tem uma função social. Aqui no final, por isso eles trabalham para a comunidade, ou seja, para a população como um todo. Isso também mostra a função social do serviço público. Suas funções têm caráter essencialmente social. A ideia fundamental que rege a atividade de um funcionário público é precisamente fornecer um serviço à sociedade, de novo. Esses trabalhadores existem em todos os países e têm um valor estratégico para o conjunto da sociedade. Do ponto de vista social, e aí ele continua, aqui no final, sua função social é indiscutível. Perceberam isso? O tempo todo ele fala da função social do serviço público ou do servidor público, né? Então é justamente o que diz a letra D, que é o gabarito dessa questão. A função social do servidor público. Isso sintetiza a ideia principal, a ideia central do autor, bem como seria um título possível para esse texto, certo? Número 2. Analise as informações a seguir. Número 1. As pessoas que trabalham em instituições de segurança nacional são servidores públicos. Se você voltar ao texto aqui, ainda no parágrafo número 1, ele cita exemplos de servidores públicos, ou serviços públicos. Desta maneira, o servidor público, conhecido popularmente como funcionário público, trabalha para a administração do Estado. Por exemplo, para uma prefeitura, um hospital público, uma escola pública, ou em instituições de segurança nacional. Instituições de segurança nacional, assim como tudo que veio antes aqui, são exemplos de servidores públicos, assim, ou de serviços públicos, locais onde eles são realizados. E, portanto, a informação de número 1 está correta. Aqui. Número 2. Para concorrer a uma vaga no serviço público, os cidadãos devem atender a alguns requisitos. Isso é dito aqui no parágrafo 2. Ó. Como regra geral, todo servidor público pode conseguir um emprego através da prestação de um concurso. Assim, podem concorrer todos os cidadãos que preencham requisitos estabelecidos em cada caso. Se eles têm que preencher requisitos, então a número 2 está correta, né? Para concorrer a uma vaga no serviço público, os cidadãos devem atender a alguns requisitos. Número 3. Servidores públicos têm os melhores salários quando comparados aos da iniciativa privada. Não, isso não foi dito em nenhum momento do texto, essa comparação de salário de um com o outro. Certo? Ele até fala de salário aqui, ó, dizendo suas funções e atribuições, e isso é referente ao serviço público, servidor público, aliás. Bem como seus salários e condições de trabalho são regulamentados por lei, mas não faz comparação com o privado. Aliás, aqui no final ele cita, né, a questão do privado aqui. Esse tipo de regulamentação faz com que os servidores públicos não estejam sujeitos às leis de mercado próprias da atividade do setor privado. Certo? Compara a questão da regulamentação, mas não do salário, muito menos dizendo que um é melhor que o outro. No parágrafo 5, ele novamente faz essa comparação entre público e privado, né, mas sem comparar salários. Ó. Ele diz o seguinte: a atividade dos servidores públicos é avaliada como um posto de trabalho seguro e estável, diferentemente do vai-vem da atividade privada, onde você tem mais risco de ser demitido, por exemplo. Não é assim? Então, ele compara a estabilidade, ele fala da regulamentação, mas em nenhum momento de salário, muito menos dizendo que um é melhor que o outro. Informação número 3, errada. Número 4, no Brasil a sociedade costuma reconhecer e admirar o trabalho dos servidores públicos. Ele fala aqui, ó,
Pode-se dizer que é um trabalho invejado, né, o trabalho dos servidores públicos, especialmente em época de crise. Por outro lado, em certas ocasiões, os funcionários ou servidores públicos são percebidos de maneira crítica por alguns setores da sociedade. Eu até cito aqui como exemplo, nos parênteses, não é? As piadas sobre funcionários públicos e os comentários sobre suas condições de trabalho. Então, não, de forma alguma, podemos dizer que no Brasil a sociedade costuma reconhecer e admirar o trabalho de servidores públicos. Pode até em algum momento invejar, mas também criticam bastante. Portanto, somente a informação número 1 e número 2 estão corretas. Gabarito da questão número 2 é a letra A, certo? Já vou marcando aqui no gabarito. Letra D e letra A foram as questões 1 e 2. Questão de número 3. Pode-se admitir que uma palavra ou expressão está em relação de oposição com outra, quando entre elas, aliás, se estabelece um contraste de sentidos. No texto 1, observa-se sentidos opostos entre. Deixa eu voltar para mim aqui. Existe um tópico no edital que fala sobre sinônimo e antônimo, né? Assim, sinônimos são palavras ou expressões de sentidos equivalentes, semelhantes ou iguais. E antônimos, sentidos opostos, sentidos totalmente contrários, certo? E aqui, quando uma questão sobre esse assunto cai, ela não necessariamente, a banca, costuma citar sinônimos, antônimos, mas ela pede expressões semelhantes ou equivalentes, ela pede expressões contrárias, contrastantes, opostas, isso é antônimo, certo? Então tem que achar esse nome no texto para ser o assunto ou não. A questão é, para ser contrário, obviamente vai ser diferente uma coisa da outra, né? Assim, imagine tudo que é diferente tem que ser contrário. Então não confunda isso. Por quê? Muita gente marcou nessa questão aqui, a letra B, deixa eu mostrar aqui. Ele quer sentidos opostos, certo? Deixa eu marcar aqui. Sentidos opostos, são sentidos contrários. Marcaram a letra B, muita gente marcou, né? Hospital público e escola pública são coisas diferentes, mas não são contrárias. Se eu falar para você, ao contrário de dia, você fala noite. Ao contrário de cedo, você fala tarde. Ao contrário de bom, você fala mal ou ruim, não é assim? Isso são coisas contrárias. Mas se eu falar ao contrário de escola, você vai falar hospital? Claro que não, né? Então, deixa eu voltar aqui. Se uma coisa não é contrária à outra, hospital não é contrária à escola, isso aqui só tem diferença semântica, diferença de sentido, não oposição. A letra B está errada. A letra A, servidor público e funcionário público são coisas semelhantes. Servidor e funcionário, público e público, então é equivalente, aqui é sinônimo. Comunidade e população, a mesma coisa, sinônimos. Estatuto e regras também são sinônimos. Agora aqui, serviço público e atividade privada. Serviço e atividade são sinônimos, ok? Mas público e privado tem valor de oposição, certo? Então a letra E é o gabarito da questão de número 3, beleza? A letra B traz apenas uma relação de diferença, mas não de oposição. Por isso a letra B não poderia responder essa questão. Gabarito, letra E. Questão de número 4. No texto 1, o brilho da expressão destacada, o autor sinaliza a equivalência de sentidos. Olha aí, equivalência. Agora ele quer sinônimo. Entre dois segmentos do seguinte trecho. Aliás, no seguinte trecho, né? E sinônimos não necessariamente entre palavras, mas entre expressões inteiras. Letra A. Entende-se que o conjunto de serviços prestados pelo Estado deve ser gerenciado por servidores públicos. Por isso, eles trabalham para a comunidade, ou seja, para a população como um todo. Esse, ou seja, olha o que ele quer aqui. Ele diz que o autor sinaliza a equivalência de sentidos. Então, não é uma palavra que tenha equivalência de sentidos, mas um sinal de que haverá equivalência de sentido. Quando você usa a expressão ou seja, ou quando você usa a expressão isto é, por exemplo, você sinaliza justamente isso. Essa letra A já é o nosso gabarito, mas eu quero explicar o motivo. Você, quando usa um ou seja ou um isto é, você está dizendo para a gente, está dizendo para o leitor, né? E você vai explicar melhor aquilo que você disse antes. Ele falou aqui, ó, por isso eles quem? Os servidores públicos. Trabalham para a comunidade. Ou seja, quem é a comunidade? A população como um todo. Então ele fala a mesma coisa com outras palavras. Né? Assim, comunidade é o mesmo que população como um todo. A expressão ou seja, que está aqui, certo? Sinaliza isso. Diz, ó, eu vou agora colocar a mesma coisa, tá aqui, comunidade, com outras palavras. Entendeu? Então essa letra A é o nosso gabarito por esse motivo. Porque, através dessa expressão, o autor sinaliza a equivalência de sentidos, diferente das outras alternativas. Veja a letra B. Como regra geral, todo servidor público pode conseguir um emprego através da prestação de um concurso. Assim, podem concorrer todos os cidadãos que preenchem os requisitos estabelecidos por lei. Assim, é uma conjunção de valor conclusivo. Ele traz uma conclusão na equivalência de sentidos, então está errado. Letra C. Cada servidor público exerce sua atividade em determinada área. Por exemplo, existe o corpo de professores, trabalhadores da saúde, da polícia, etc. Por exemplo, traz uma exemplificação, não é assim? Ele falou alguma coisa e quer citar exemplos daquilo que foi dito
anteriormente. Não tem aí equivalência de sentido, tem exemplos, é diferente. A própria palavra, a própria expressão já mostra para você que não vai exemplificar apenas. Letra D. Este tipo de regulamentação faz com que os servidores públicos não estejam sujeitos às leis do mercado próprias da atividade do setor privado, já que suas funções têm um caráter essencialmente social. Esse já que justifica o que foi dito antes, né? Assim, mostra a causa. Por que é que isso acontece? Acontece porque suas funções têm um caráter essencialmente social, então já que tem valor causal aqui, não tem valor, ele justifica, ele não traz um valor de equivalência de sentidos. A letra D está errada. Letra E. Esse estatuto estabelece as regras que delimitam suas funções, assim como esse estatuto também estabelece o regime sancionador que pode atingir os trabalhadores. Esse assim como tem valor de comparar. Esse estatuto estabelece regras, assim como esse estatuto também estabelece o regime sancionador que pode atingir, etc. Beleza? Então aqui tem comparação, não tem equivalência de sentido. Muita gente achou que fosse letra E, né? Porque tem esse assim como. Então se ele disse assim como, um como o outro, então é equivale a sentidos. Não. Tanto esse estatuto estabelece regras, como esse estatuto também estabelece o regime sancionador que pode atingir os trabalhadores. Ele compara coisas, mas não tem equivalência de sentido. Somente a letra A, de fato, responde essa questão. Beleza? Questão de número 5. Acerca de elementos coesivos presentes no texto 1, analise as afirmações a seguir. Elemento coesivo é um elemento gramatical que tem a função de estabelecer sentidos quando frases são unidas em um texto. E esses sentidos têm que ter harmonia entre si, né? Essas frases têm que ser unidas aí, havendo uma harmonia por meio desses elementos gramaticais. Vamos analisar aí essas informações. A número 1 diz assim: a repetição da expressão servidor público em todos os parágrafos do texto contribui para a manutenção do tema ao longo do texto. Perfeito. Porque em um texto, para que a pessoa que está lendo não se esqueça de que tema estamos tratando, né? Você repete aquele tema várias vezes. Você faz uma redação para falar sobre o servidor público, é natural que ao longo do seu texto você retome essa expressão, servidor público, serviço público, funcionário público, não é assim? Mesmo que você troque por um sinônimo, você tem que retomar aquilo para as pessoas entenderem que você está falando desse assunto, não se esquecerem disso. Isso se chama manutenção do tema. Então está correta a número 1. Certo? Essa expressão sendo repetida mostra o tempo todo que o assunto do texto é o servidor público. No trecho 2, informação número 2. No trecho, uma vez aprovado no exame, o servidor público pode assegurar seu lugar e obter um cargo de trabalho específico à sua função. O autor optou pelo uso da forma singular, o servidor público, mas o leitor deve perceber que a afirmação que vem na sequência vale para todos os servidores públicos. Correto, veja só. Quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, Deus criou o homem. Foi um só? Não, foram todos os homens, todas as mulheres, ou seja, a humanidade, não é assim? Exatamente é o que acontece aqui. Ó. Quando ele fala, uma vez aprovado, o servidor público pode assegurar seu lugar. É um cara só tem uma vaga? Não. Ele está dizendo o quê? As pessoas que forem aprovadas, todos aqueles que se tornaram servidores públicos, vão assegurar a sua vaga, né, assim, seu lugar e obter um cargo, enfim. Então, essa expressão no singular, mesmo o autor tenha optado por utilizá-la, ele está se referindo a todos os servidores públicos, portanto, informação de número 2, correta. Número 3. No trecho, esses trabalhadores existem em todos os países e têm um valor estratégico para o conjunto da sociedade. As formas verbais existem, aqui, e tem, está aqui, compartilham o mesmo sujeito, razão pela qual ele não precisou ser repetido antes de tem. Perfeita. Para você descobrir o sujeito em uma oração, você pergunta ao verbo, né? Assim, esses trabalhadores existem. Quem é que existem? Esses trabalhadores. Em todos os países. E tem. Quem tem um valor estratégico para o conjunto da sociedade? Os mesmos trabalhadores, não é assim? Então, sim, esses dois verbos compartilham o mesmo sujeito. Razão pela qual você não precisa repetir aqui. Esses trabalhadores existem em todos os países e esses trabalhadores têm um valor estratégico. Até poderia, mas não seria necessário. Então, a informação número 3 também está correta. Número 4, no trecho. No entanto, independentemente do tipo de avaliação feita sobre esses empregados, sua função social é indiscutível. O segmento destacado, que é sua função social, deve ser compreendido como a função social desses empregados, funcionários públicos. Correto também. Veja, independentemente do tipo de avaliação feita sobre esses empregados, que são funcionários públicos, a sua função social, a função social desses empregados, desses funcionários públicos, é indiscutível. Perfeita.
Todas as afirmações aqui, 1, 2, 3 e 4, elas estão corretas. Portanto, o gabarito da questão de número 5 é a letra E. Tranquilo? Já vou marcar aqui no gabarito do quadro. Questão de número 6. Releia. Pode-se dizer que a atividade pública é um trabalho invejado, especialmente em época de crise. Por outro lado, em certas ocasiões, os funcionários ou servidores públicos são percebidos de maneira crítica por alguns setores da sociedade. A expressão destacada, que é essa aqui. Por outro lado, marcar. O autor, letra A, acrescenta novos argumentos a favor da vantagem de ter um emprego público. Acrescentar novos argumentos seria utilizar aí algum tipo de conjunção ou locução conjuntiva de valor aditivo, né? Aí você acrescentaria novos argumentos, o que não acontece aqui. Veja, é muito comum, deixa eu voltar para mim aqui, muita gente fala assim, tem muito mais questão de interpretação que de gramática. De fato, as questões de interpretação vêm aos montes, sim. Por quê? Se a banca utiliza textos, às vezes até gigantes, não é? Ela tem que se utilizar desse texto nas questões. Então, vai haver sim um número de questões de interpretação de texto considerável, é um fato. Mas nem todas as de interpretação são pura interpretação. Se a prova tem 15 questões e você diz que tem metade de interpretação, dessas que você considerou como metade de interpretação, só metade dessas que são metade, vamos fazer uma conta melhor, em 15 questões. 7 ou 8 você diz são interpretação. Ok. Dessas 7 ou 8, só metade são interpretação pura. As outras que estão nessas 7 ou 8 aí, misturam interpretação com gramática, só que você não percebe. É o caso aqui. Essa expressão, por outro lado, é uma locução conjuntiva, ou seja, conjunção, é uma questão gramatical, né? Só que você vai usar aqui junto com a interpretação de texto. Uma locução conjuntiva que tem um valor determinado aqui. Seria o valor de adversidade, contrariedade. Você está falando de uma ideia aqui, você faz por outro lado, um lado diferente desse primeiro. Então, tem valor de oposição, de contrariedade, não é assim? Contrasta as ideias. É uma locução conjuntiva de valor adversativo, certo? Isso é conjunção. E aí você estuda isso na gramática, só que aqui veio misturado com a interpretação do texto. Então, não é interpretação pura. Se você entende o valor desse por outro lado, fica mais fácil de você ir na resposta. Vamos lá. A gente já entendeu que esse por outro lado tem valor de contrariar, não é assim? A letra A fala que ela acrescenta novos argumentos. Obviamente está errada. A letra B argumenta a favor da importância de que se reveste a atividade pública na nossa sociedade. Argumentar não é o que esse por outro lado faz. Muito menos argumentar a favor e traz uma ideia contrária. Ideia diferente daquela lá que foi expressada anteriormente aqui, antes da expressão aparecer. Letra C. Estabelece uma dúvida quanto a valorizar ou não o trabalho do servidor. Opa, o que eu fiz aqui? Voltei. Estabelece uma dúvida aqui, quanto a valorizar ou não o trabalho do servidor público na sociedade. Já falei que esse, por outro lado, não tem valor de dúvida, não tem nada a ver. Agora, na letra D, introduz um contraste entre as formas como as pessoas veem o trabalho do servidor público. Exatamente, um contraste, são ideias diferentes, contrastantes. Pode-se dizer, e ao mesmo tempo opostas, né? Pode-se dizer que a atividade pública é um trabalho invejado, especialmente em época de crise. Por outro lado, mesmo sendo invejado em algumas certas ocasiões, os funcionários públicos ou servidores públicos são percebidos de maneira crítica. Veja, invejam, mas também criticam por alguns setores da sociedade, não é assim? Então, tem aqui um contraste de ideias. É o gabarito da gente, a letra D, certo? Questão número 6, letra D. Letra E, justifica porque alguns servidores da sociedade, setores da sociedade, depreciam o trabalho dos servidores públicos. Questão errada, aliás, alternativa errada, né? Não tem justificativa aqui, senão seria um porquê, um pois, um já que, enfim. Não tem nada a ver aqui de justificar, certo? Como eu falei, é contrariar, contrastar. Letra D é o gabarito da questão de número 6. Questão de número 7. Assinale a alternativa na qual as normas de concordância foram plenamente atendidas. Bora lá. Letra A. A maioria dos funcionários públicos que trabalham comigo cumpre suas obrigações satisfatoriamente. Essa questão eu tenho até que escrevê-la aqui no quadro, certo? Deixa até eu voltar para mim aqui. Não escrever a questão inteira, mas escrever essa alternativa aí. A maioria, deixa eu escrever aqui. A maioria dos funcionários públicos que trabalham comigo
trabalham comigo, cumpre suas obrigações satisfatoriamente. Cumpre suas obrigações satisfatoriamente. Veja só, questão de concordância, já está envolvendo concordância verbal. Começa com essa expressão aqui, a maioria de. A maioria de é uma expressão partitiva e existe uma regra de concordância verbal. Primeiro, a concordância verbal estuda a concordância de um verbo com o núcleo do sujeito ao qual ele se refere. Beleza? Essa concordância tem que existir em número de pessoas, singular, plural, primeira, segunda, terceira pessoa. Mas existem, obviamente, os casos especiais, né? Uma dessas possibilidades aí, de casos particulares, é quando temos expressões partitivas, que são expressões que representam uma parte de um todo. A maioria de, grande parte de, são exemplos disso, beleza? Quando a expressão assim aparece, essa expressão, embora ela esteja no singular, a maioria, não tem as maiorias, está no singular, a maioria, certo? Mas você entende que tem mais de uma pessoa, né? Se eu digo a maioria da turma, não é só uma pessoa, não é? Não seria a minoria. Então, é uma expressão singular, mas que representa uma parte de um todo. Então, tem mais de uma pessoa aqui, certo? Se a expressão é singular, mas representa mais de uma, o verbo deve ficar no singular ou no plural? Boa pergunta, né? Então, se essa expressão ela vier com um especificador, ou seja, uma explicação do que seja essa maioria. Se fosse somente a maioria trabalha, a maioria trabalha. Eu esquecesse esse final aqui, essa continuação. Eu falasse a maioria trabalha comigo. Teria que ser trabalha no singular, porque a maioria está no singular, mesmo representando uma parte de um todo. Mas se a expressão a maioria, ou grande parte, ou qualquer coisa do tipo, vem especificada, vem com explicação, maioria de quê? Dos funcionários públicos. Tem um especificador, não é assim? E esse especificador está no plural. Ó. Então a gramática permite a facultatividade de você concordar, certo? No singular ou no plural. Tanto posso concordar com maioria de, que é singular, ou a explicação, funcionários públicos, que é plural. E aí, já que você pode escolher, o verbo pode ficar no singular ou no plural. É muito comum que escolhamos apenas um. Coloque o verbo sempre no singular para concordar com a maioria, ou sempre no plural para concordar com o resto, que é o mais utilizado. A banca aqui quis misturar, né, para confundir você. Ela botou trabalham no plural, concordando com funcionários públicos. Mas colocou cumpre no singular, concordando, com maioria. Entendeu isso aí? E está correto, certo? Trabalham quem? Os funcionários públicos. Trabalham comigo. Cumpre suas obrigações. Quem cumpre? A maioria. Entendeu? Então, ela escolheu aí colocar um verbo concordando com cada parte. Está correto isso. E essa questão pedir justamente a alternativa correta, né? Olha aí. A alternativa em que as normas de concordância foram plenamente atendidas. Letra A já é o nosso gabarito. Por esse motivo que eu expliquei aí. Concordância facultativa, ela escolheu colocar um verbo no singular, concordando com a maioria, e o outro no plural, concordando com funcionários públicos. Letra B. Antigamente, de fato, haviam muitos funcionários públicos que não valorizavam sua profissão. Se você perguntar aqui, né, o que haviam? Muitos funcionários públicos. Você vai dizer, está correto. Muitos funcionários públicos. No plural, haviam no plural. Só que existe aí, vou voltar para mim aqui, o verbo haver. Haver no sentido de existir. De existir. E o verbo haver, quando significa existir, ele não tem sujeito, ele é um verbo impessoal, não se refere a nenhuma pessoa do discurso. Não se refere a nenhuma pessoa, ele não tem sujeito, não tem concordância. Então fica havia no singular sempre, mesmo sendo funcionários públicos, muitos funcionários públicos no plural. Certo? O verbo deveria ficar no singular, oração sem sujeito aqui. Havia é o correto. Letra C. A má fama se generalizou no funcionalismo público porque não se considerou os bons trabalhadores. Pergunta. O que é que não se considerou? Os bons trabalhadores, no plural. Então tem que ser não se consideraram, certo? A banca somente inverteu, jogou o sujeito lá para o final, né? Você leria, para ser mais fácil, assim. Os bons trabalhadores não se consideraram, beleza? Então isso aqui está errado, teria que ser consideraram. Letra D. São melhores trabalhadores aqueles que se propõem a enfrentar os problemas diários com otimismo. Se propõe assim é singular. Deveria ser se propõem com M no final. Por quê? Melhores trabalhadores. Aqueles
que se propõem. Vou escrever isso aqui no quadro. É assim. Propõe, é o que tem lá, singular. Propõe. Deveria ter esse M aí para mostrar que é plural. E por fim, letra E. Sem dúvida tem havido uma renovação. E agora só resta poucos servidores públicos descomprometidos. O que só resta? Poucos servidores públicos descomprometidos. Então deveria ser só restam, com M no final também, certo? Porque é plural. Poucos servidores públicos descomprometidos restam, com M. Número 8, deixa eu só marcar aqui no gabarito. Sétima questão, letra A. Número 8. Palavras semelhantes na pronúncia, mesmo com sentidos e funções diferentes, podem suscitar dúvidas na escrita. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada está escrita com a grafia adequada para o sentido em que ela foi empregada. Letra A tem assim. Muitos criticam os servidores públicos, mas têm inveja de quem já conquistou sua vaga. Ele empregou aí um mais, com I, não é assim? Que tem o valor de soma, de adição. Poderia ser uma conjunção aditiva, poderia ser um advérbio que indicasse soma, não é assim? A questão é, esse mais, com esse valor de acréscimo, caberia aqui? Sim ou não? Assim, eu falei advérbio com valor de soma, advérbio com valor de intensidade, desculpa. Poderia ser um advérbio de intensidade ou uma conjunção aditiva, certo? Mas isso caberia aqui? Veja, muitos criticam os servidores públicos. É uma coisa ruim que fazem com eles, não é assim? Ao mesmo tempo, eles também têm inveja de quem conquistou sua vaga. Opa, é uma coisa contrária que as pessoas fazem com relação aos servidores públicos. Então, esse mais aqui deveria ser sem o I, não é? Que é o mais adversativo. Deveria ser assim, ó. No lugar desse mais que veio aí com I, está errado nessa situação aí, certo? Deveria ser o mais assim. Por quê? Porque esse mas, sem o I, tem valor de adversidade, de contrariedade. Certo? Você faz uma coisa aqui para você fazer outra contrário. Então é mas, no sentido de porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, tranquilo? Isso deveria ter sido colocado aqui sem o I. Muitos criticam os servidores públicos, mas, sem I, tem inveja de quem já conquistou sua vaga. Letra B. Há quem diga que ele trabalha pouco, ou seja, pode-se dizer que ele é um mau servidor. Mal com L, aqui, seria um advérbio, que foi colocado aqui, mas está errado. Por quê? Para você saber essa situação aqui, se é com L ou com U, né, eu tenho um bizu que diz para você fazer o seguinte. Se for mal com U, deixa eu colocar aqui para mim. Se for mal com U, ele é contrário, é um adjetivo, certo? Que é contrário à palavra bom. Ele não é igual à palavra bom, ele é diferente, mas ele é contrário, assim, tem valor oposto. Então, onde você conseguir encaixar a palavra bom, você consegue encaixar a palavra mal. Onde você conseguir encaixar a palavra bem, você consegue encaixar a palavra mal com L, porque os dois são advérbios, assim como esses dois são adjetivos. Lógico, no caso do mal com L, nem sempre vai caber colocar a palavra bem, porque esse mal com L pode ser substantivo, pode ser advérbio, né? Pode ser locução substantiva, locução conjuntiva. Então, às vezes, a palavra bem não vai caber para substituir mal. No entanto, a palavra bom sempre vai caber para substituir o mal com U. O que é que você deve fazer aí? Focar nisso daqui. Se esse sempre, sem exceção, vai ser substituível pela palavra bom, foca nesse. Se você conseguir trocar por bom, é mal com U. E se você não conseguir, é o que sobrou, só tem duas opções, então é mal com L. Tranquilo? Aí, nessa alternativa, deixa eu voltar. Você consegue encaixar a palavra bem? Pode-se dizer que ele é um bem servidor? Não, você consegue dizer? Pode-se dizer que ele é um bom servidor. Se você falou isso aqui, ó, bom servidor, então deveria ser mal com U, não é assim? Letra B, errada. Letra C, em tempos de crise, a procura por um emprego público aumenta, porque todos buscam segurança. Esse porquê separado e sem acento, ele significa pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, seguido ou não da palavra motivo. Veja se isso cabe aí. Em tempos de crise, a procura por emprego público aumenta, pelo qual todos buscam segurança, ou pelo qual motivo todos buscam segurança. Não cabe, né? Ele traz aqui o quê? Uma justificativa. Veja, em tempos de crise, a procura por emprego público aumenta. Por que isso acontece? Porque todos buscam segurança, é uma justificativa. Por que tem essa função de justificar? Seja determinando a causa ou a explicação, é o porquê junto e sem acento, que pode ser substituído por pois ou por causa que. Ambas as expressões cabem aqui. Em tempos de crise, a procura por emprego público aumenta, pois todos buscam segurança. Por causa que todos buscam segurança, é assim?
Caberia vários sinônimos aqui, já que todos buscam segurança, uma vez que todos buscam segurança, em todas elas seria porque junto e sem acento. Deixa eu escrever aqui. Deveria ter sido assim. Porque junto e sem acento. Tranquilo? Letra D. O servidor público deve estar atento às oportunidades de formação continuada que surgem. Veja só, existe uma diferença entre, vou colocar aqui do lado, o estar e o estar. Ambos são verbos e são o mesmo verbo. A diferença é que aqui é o verbo na forma que a gente chama de infinitivo. Que é isso? O nome do verbo. No dicionário você não vai encontrar estarei, estaria, estive. Você encontra estar. É o nome do verbo. E o que é o estar? O mesmo verbo, só que conjugado. Flexionado. Na terceira pessoa do singular. Presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele está. Só isso. Terceira pessoa do singular, ele, presente do indicativo. Beleza? E aí, como é que você sabe quando usar um ou outro? Né? Aqui você só entender a explicação gramatical. Por que é que estar e estar se confundem? Porque se parecem na pronúncia e na escrita. O que você vai fazer? Trocar por outro verbo que não fique parecido. Sim, esses daqui se parecem, mas não são todos. Então você troca por outro verbo. Vou sugerir um verbo que é fácil, mas você não tem que colocar o mesmo, certo? O verbo viver. É um verbo fácil, você usa o tempo todo. Assim. Viver é o nome do verbo. Logo, viver também é o infinitivo, né? Assim. É o que você vai encontrar no dicionário. Se você fizer com viver o mesmo que você fez com estar, ou seja, conjugar na terceira pessoa do singular presente do indicativo, o que é que você vai ter? Veja, você fala assim, com o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Não é assim? Com o verbo viver. Eu vivo, tu vives, ele. Opa, deixa eu trocar a cor. Eu vivo, tu vives, ele vive. Não é assim? Estar e estar se parece, mas viver e vive parece? Claro que não. Agora você não erra mais. Você vai fazer o quê? Trocar. Quando você conseguir encaixar viver com R, você usa estar com R, porque ambos são infinitivos. Quando você conseguir encaixar o vive, que não tem R, você coloca estar sem R também. Fácil demais, né? Bora ver o que é que cabe aqui? Bisuzão para você não errar mais. Letra D. O servidor público deve, ele colocou sem R, então vamos trocar pela forma sem R. O servidor público deve vive atento às oportunidades de informação. Claro que isso não deu certo. Agora coloca com R. O servidor público deve viver atento às oportunidades de informação. Opa, deu certo. Então deveria ser o servidor público deve estar com R atento às oportunidades de informação continuada. Certo? Era para aparecer assim. Estar. Sobrou aí a letra E, que obviamente tem que ser o gabarito. Por que o emprego público? Pense bem sobre suas razões, pois esse porquê é tudo. O porquê junto com acento é um porquê que é substantivo, né? Ele normalmente, mas não é uma regra, aparece com algum determinante, que são palavras ou expressões, enfim. Outras classes de palavras que trabalham para o substantivo. Aqui, por exemplo, apareceu esse, que é um pronome. O pronome trabalha para o substantivo. Professor, não sabia disso. Calma. Porque junto com acento, que é substantivo, ele é substituível pela palavra motivo. Ele significa motivo. E a palavra motivo tem que caber aqui. Se ele está junto com acento, a banca está dizendo o quê? Se você riscar esse porquê e encaixar a palavra motivo, tem que dar certo. Senão, não é ele. Então, bora fazer isso. Por que o emprego público? Pense bem sobre suas razões, pois esse motivo é tudo. Olha aí, deu certo? Deu. Então está certo isso aqui. Gabarito, letra E, a questão do número 8. Pronto. Foi aí mais ou menos metade da prova, né? Assim, eu vou cortar aqui a aula só para não ficar, para não ultrapassar o tempo máximo que nós temos aqui, certo? De gravação. Eu vou voltar para mim aqui e eu volto com a segunda parte para terminarmos essa correção de prova aí, beleza? Abraço e até já!